Seja bem-vinda, missionária Lilian. Passa a palavra, deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém? A paz do Senhor, Ronaldos. Amém. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E para quem não me conhece, meu nome é Lilian Mon. Eu moro aqui na Alemanha há alguns anos. Sou missionária, adoradora. E sempre quando Deus usa alguém, né, para me chamar, seja para cantar, seja para pregar a sua palavra. Para cantar, eu sempre estou, né? Não tem. Mas quando Deus me manda pregar a palavra, porque pode ser que Deus venha me usar como pregadora mais tarde, mas eu sou adoradora, né? E, e é um prazer trazer uma palavra para os nossos corações. Primeiramente, Deus já ministrou no meu coração, porque não adianta eu passar algo que eu não tenha recebido. Então, assim, nós temos que viver aquilo que sai da nossa boca. Então é isso. Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de João. A gente vai começar em João 4, livro de João, versículo 4. Nós vamos ler do 4 até o 30 e depois nós vamos pular para o 39. Então diz assim, todo mundo já abriu? Posso ler? Eu estou um pouco rouca, então não se preocupa se eu tossir alguma coisa, porque realmente hoje... Amém. Mas antes de eu ler a palavra do Senhor, eu vou louvar um louvor que Deus colocou no meu coração. O Espírito Santo me trouxe aqui a atenção agora, que eu esqueci. Tá vendo? Deus é muito lindo, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Então, assim, que vocês possam já receber a palavra através deste louvor. Tenho certeza que através do louvor vocês já vão receber aquilo que Deus preparou nesta noite para cada um de nós. Então, fique em espírito, né? Se concentra no louvor, se concentra na palavra e deixa o Espírito Santo falar no coração de vocês. Esse louvor se chama A Mulher Samaritana, é um louvor que eu compus já faz há 15 anos, já está nas redes sociais. Então, sejam abençoados. Quando eu encontrei você, Jesus, a minha vida mudou de direção. Quando você olhou para mim e me libertou dos meus pecados, me valorizou, me amou. Poderei esquecer este lindo momento. Jamais poderei te falar o teu nome às nações. Jamais poderei esquecer este lindo momento. Foi lindo demais, Jesus. Jamais poderei te falar o teu nome às nações. Mulher samaritana, eu fui, mas tive um encontro com Jesus. E a fonte que jorra em mim é para a vida eterna. Mulher samaritana, eu fui, mas fui liberta por Jesus. Tenho nova vida, esperança e uma nova unção para adoração. Te amo, Jesus. Oh, Deus. Obrigada, Jesus, por tudo, Jesus. Quando eu encontrei você, Jesus,
A minha vida mudou de direção. Quando você olhou para mim e me libertou dos meus pecados, me valorizou, me amou, jamais poderei esquecer deste lindo momento. Não posso. Jamais poderei te falar o teu nome às nações. Jamais poderei esquecer este lindo momento. Te amo, Jesus. Jamais poderei te falar o teu nome às nações. Mulher samaritana, eu tive um encontro com Jesus. E a fonte que jorra em mim é para a vida eterna. Mulher samaritana, eu fui, mas fui liberta por Jesus. Tenho nova vida, esperança e uma nova unção para adoração. Mulher samaritana, eu fui. Glória a Deus. Fonte que jorra em mim é para a vida eterna. Mulher samaritana, eu fui. Tenho nova vida, esperança e uma nova unção para adoração. Mulher samaritana, eu fui. Oh, Jesus, tenho nova vida, esperança e uma nova unção para adoração. Glória a Deus. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Jesus, porque em 1999, Pai, o Senhor me achou, o Senhor me encontrou. O Senhor falou, eu preciso passar ali. Eu preciso ter um encontro com ela. Eu preciso. Obrigada, Jesus, porque tem muitas mulheres samaritanas que precisam que o Senhor também passe lá. Obrigada, Jesus, porque tem muitos homens samaritanos que precisam que o Senhor passe lá. Obrigada, Jesus, porque quando o Senhor passa, a salvação, a restauração, a restituição. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é meu amado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é, Pai, tudo para mim. O Senhor é meu filho, o Senhor é meu marido. O Senhor é minha alegria. O Senhor é meu grande amor, Pai. Eu não sou perfeita, Jesus, como ninguém daqui dessa live é perfeito. Nós não somos anjos, nós não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição, Jesus. Por isso estamos aqui buscando a Tua palavra. Por isso estamos aqui com sede de ouvir a Tua voz. Não a voz de uma mulher, não a voz da Lília, porque da Lília eu não tenho nada para dar para ninguém, mas eu me coloquei como um instrumento nas mãos de um grande Deus. Por isso, Senhor, usa esse instrumento em prol do Teu reino nesta terra. Fala com Teus filhos, como o Senhor estava falando nesta cozinha hoje, o tempo todo comigo, Pai. Eu fazendo aqui os bolos, meu Senhor. Ouvindo a palavra, porque não tive tempo de parar para estudar. E o Senhor me dando o código dessa palavra, Senhor. Jesus, muito obrigada, porque eu não mereço tanto amor assim. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor usa os improváveis para mostrar que os prováveis. Que lindo, Jesus, tu é tão lindo. Obrigada, Senhor, porque o homem ele pode humilhar, mas o Senhor é aquele que nos exalta, Jesus. O Senhor é aquele que nos humilha para exaltar. Satanás é aquele que exalta para humilhar. É preciso, Jesus, é preciso passar, sim,
pelos desertos da vida para aprender, sim. É preciso, Jesus, passar pela fornalha, sim, para queimar o pecado, sim. É preciso, Jesus, ir para a cova dos leões, sim. É preciso, Jesus, passar pela faculdade de Jeová, sim. É preciso, Jesus. E eu te peço muito obrigada, porque nos desertos o Senhor estava comigo, nas covas dos leões o Senhor estava comigo, nas fornalhas o Senhor estava comigo. Eu nunca estive só, Senhor. Até mesmo antes de eu me converter a Ti, o Senhor nunca me deixou sozinha. Aleluia. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor Deus, por Senhor ter, Senhor, chamado, Senhor, aquela, Pai, que o homem não dava nada. Obrigada, Jesus. Até um jumento o Senhor usou. Então, tem chance para nós todos aqui nesta live. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Fala com teu povo, Jesus. Tu és muito linda. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu descobri, gente. A verdadeira alegria não é o homem, a verdadeira alegria não é o marido, a verdadeira alegria não são os filhos, a verdadeira alegria não é o dinheiro, a verdadeira alegria é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a nossa alegria. E Jesus é o nosso grande amor. E eu tive que descobrir isso, que Jesus Cristo é o meu grande amor. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus em João 4. João 4:4 diz assim a palavra do Senhor. E era necessário... Vocês estão ouvindo barulho aí? Quer que eu feche a janela? Não? Ok. E era necessário passar por Samaria. Então, eu quero que vocês gravem algumas palavras. A palavra passar, a palavra cansado, a palavra dar-me de beber água, a palavra água viva, a palavra sede, a palavra nunca, a palavra chama, a palavra verdade, a palavra adorar, a palavra verdadeiros adoradores, a palavra Deus é Espírito, a palavra mulher. Então, vamos lá. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho, José. Estava ali a fonte de Jacó, a palavra fonte de Jacó, escreve. Jesus, pois, cansado, a palavra cansado, do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher, a palavra mulher, de Samaria, tirar água. Disse-lhe Jesus, dar-me de beber, dar-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nela a fonte de água jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Jesus, disse à mulher, Senhor, dá-me dessa água, dá-me, para que não mais tenha sede e não venha tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá chamar. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, mulher, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dizeste com verdade, verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, que és de Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem
em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo, eu sou. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, deixou e cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quando tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora pulamos por 39, João 4, 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Senhor, aqui está a tua palavra que é poder, a tua palavra que nos liberta, que nos transforma. A tua palavra, Senhor Deus, que é linda, que é maravilhosa, para onde nós iremos, que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, desenrola agora este rolo, em nome do Senhor Jesus, e fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos somente ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é muito linda. E a palavra de Deus diz aqui que Jesus tinha necessidade de passar naquele lugar. Deus é um Deus que tudo vê. E Deus tem um encontro com cada ser humano. Ele tem uma data, o horário, a data, o ano, tudo direitinho, já está ali escritinho. O tempo daquela pessoa realmente se converter, está com o coração, a terra, que é o nosso coração, preparado para poder se converter ao Senhor. Jesus já tinha, porque era Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele conhecia a mulher samaritana. Ele conhecia a dor da mulher samaritana, ele conhecia a sede, a fome dessa mulher. Jesus já conhecia. E Jesus falou assim: é necessário libertar esta alma, é necessário eu passar ali. E quando Jesus quer passar, quando Jesus tem a misericórdia, quando Jesus tem misericórdia por alguém, Jesus quer passar, Jesus tem necessidade, nada impede Jesus de ir, nada impede Jesus de passar. Não vai ser os conceitos, não vai ser os discípulos, não vai ser ninguém. Quando Jesus decide libertar alguém, ele liberta, independente de nações, de cor, de nacionalidade, independente disso tudo. Então Jesus fala assim: era preciso, era necessário passar ali. Aquela mulher ia ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia pegar água? Ela poderia ir junto com outras mulheres, mas aquela mulher, ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha da vida que ela levava. Muitos pregadores, já vi um pregar sobre a mulher samaritana, que me chocou muito, que ele falou que ela era prostituta. A palavra de Deus não diz que a mulher samaritana era prostituta. Essa mulher era repudiada pelo homem. Uma coisa que eu fico triste com homens e com uma mulher de Deus, quando eles acusam com palavras que Deus jamais ele fala com um homem ou com uma mulher. Jamais Deus chega e xinga alguém de prostituto. Pelo contrário, ele abraça uma prostituta, ele abraça um prostituto, porque não é só prostituta, é prostituto também. Tem muitas mulheres samaritanas e também tem muitos homens samaritanos, homens e mulheres com sede do amor de Jesus Cristo. E quando nós chegamos numa idade avançada, com essa sede de amor,
Essa semente, essa sede, esse vazio já vem lá da infância, a falta de amor de um pai, geralmente. Então a mulher e o homem crescem com esse vazio, com essa sede de ser amado. E parece que na testa dele está escrito assim: eu quero ser amado por alguém. E quando na nossa testa está escrito assim, eu quero ser, eu quero alguma coisa, nós somos usados, nós somos manipulados no caminho da nossa jornada de vida. E essa mulher é uma mulher que Jesus viu, que embora ela estava buscando ser amada por alguém, mas Jesus viu a força desta mulher, ela não desistia de ser feliz. E não é para muitos, isso é pecado, para muitos, lógico que é pecado, mas para muitos, ela jamais deveria ter tido uma vida dessa forma, para alguns. Mas foi a vida dela, e nós temos que respeitar a vida de cada um ser humano nessa terra. Nós não sabemos qual foi o motivo que levou ela ter vários relacionamentos. E a palavra de Deus diz que o quinto marido não era dela. Então, de repente, ela estava ali ela estava em fornicação, ela estava adulterando com algum homem casado, ou então ela estava em fornicação, ela estava numa relação sem estar naquela época realmente casada, como é no nosso tempo, no papel. Mas é interessante que Jesus ele olhou essa força de um outro lado, essa força, essa busca incessante dela sempre, ok, não deu certo com um, ok, esse relacionamento não deu certo, o cara pegou, usou e me repudiou, eu vou tentar outro, aquela sede, ela foi 1, 2, 3, 4, e no quinto, só que tem um tempo, chega um tempo que Jesus fala assim, basta, agora é preciso passar ali, agora é preciso transformar esta vida, agora é preciso transformar das trevas para a luz, agora é preciso transformar ela numa governante, numa mulher de Deus, numa mulher que vai ser a primeira evangelista da palavra de Deus, numa mulher que teve um diálogo maior da Bíblia com Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos que tirar o chapéu para esta mulher. Temos. Aleluias. E continua na palavra de Deus. E ela estava ali, tendo esse diálogo lindo com Jesus, na fonte de Jacó. O que significa a fonte de Jacó? A fonte de Jacó significa as nossas necessidades físicas. A fonte de Jacó significa as nossas necessidades humanas. Ela estava tentando ser suprida com as necessidades humanas. Só que ela estava agora diante da verdadeira fonte, da fonte da vida, a fonte eterna. E interessante também que Jesus fala assim, que muitas vezes a gente, mudando um pouquinho, trabalha, a palavra diz que Jesus estava cansado e ele parou ali para descansar. Ele parou para descansar. Muitas vezes a gente também tem que parar para descansar. Jesus aproveitou que ia passar ali, Jesus sabia o horário que ela ia passar. Jesus falou assim, também estou cansado, eu vou parar aqui e vou descansar um pouquinho. É um código para a gente também. A gente tem ter pelo menos um dia de descanso na semana. Respeitar o sábado do Senhor. Pode ser o sábado, pode ser uma sexta, pode ser uma quinta. Não sou religiosa, mas a gente tem que tirar um dia para realmente desfrutar esse dia na presença do Senhor. Então Jesus chega naquela fonte. Então veio ela tirar água. E Jesus pede para aquela mulher, dá-me de beber. Jesus começa com essa mulher um diálogo espiritual. Jesus começa a tentar trazer ela, tirar ela da carnalidade e trazer ela para o espiritual. E Jesus pede àquela mulher água. E ela começa a falar da forma material. E Jesus tem uma paciência tão linda com ela. E começa os dois a dialogar. E ela fala, sendo tu judeu, como o Senhor pede para mim, que sou uma mulher samaritana, no versículo 10, respondeu e disse. E Jesus fala, se tu conheceres o dom, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que diz, dar-me de beber, lhe pediria, ele daria água viva. Então, a gente só precisa pedir o que a gente precisa para Jesus. Se está faltando alegria, vamos orar e pedir para Jesus. Se está faltando sabedoria, vamos orar e vamos pedir para Jesus. Porque Ele é o centro de todas as coisas, Ele é a fonte de todas as coisas. E Ele continua o diálogo com ela.
E ela fala, Senhor, mas como é que o Senhor vai tirar? O poço é fundo. E começa. E Jesus responde para ela no versículo 13. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele começa a estar falando coisas espirituais com ela aqui, mas aquele que beber nunca terá sede. Quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Deus, a gente fica com essa sede, mas agora essa sede já é uma sede que é a sede do Deus vivo. É a sede de estar na presença de Deus. É a sede de amar o Senhor mais. É a sede de adorar o Senhor. É a sede de estar na presença do Senhor. É a sede de estar ouvindo a palavra do Senhor. Isso, quando a gente ama o Senhor, isso se torna essa água viva, essa sede do Deus vivo, essa sede de alegrar o coração de Deus. E é essa sede que nós temos que ter todos os dias da nossa vida, todos os minutos, todo segundo, a sede do Deus vivo, porque isso nos protege do pecado, isso nos protege das tentações dessa terra, porque o mundo verdadeiramente jaz do maligno e o pecado cresceu de uma forma absurda na nossa geração, e nós precisamos estar nessa fonte de vida, nessa fonte Jesus, ali, adorando, buscando, porque para cair em tentação, gente, ó, é muito rápido, é muito rápido. Então, aí Jesus fala assim para ela, mulher, vai chamar o teu marido. Jesus, quando ele quer nos libertar, Jesus, ele precisa ir na raiz. E quando Jesus faz essa pergunta para essa mulher, a mulher vai chamar o seu marido, Jesus foi lá na raiz do problema. E é preciso e dói. E ela deve ter se assustado, porque ela fala, ué, como é que ele manda chamar, né? Porque tivesse 5, e Jesus fala, Jesus continua, vai chamar teu marido. Ela responde, Senhor, não tenho marido. E Jesus fala, falaste bem, falaste verdadeiramente, você não tem marido. E ela fala assim, e ela pensa que ele é profeta. E Jesus continua a chamar ela para o lado espiritual. E Jesus fala assim no versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, vós que dizem que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela está totalmente fora da visão ainda do Senhor. Então, aí Jesus fala com ela, mulher, crede que a hora vem, que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É muito lindo, porque ali Deus começa a trabalhar no coração dela. Ali Deus começa a trazer essa mulher, a tirar ela daquela vidinha que ela tinha, aquela vidinha materialista, aquela vidinha de só querer as coisas externas, e Deus começa a trazer ela para as coisas externas, para as coisas do alto, e Deus começa a abrir a visão daquela mulher com toda a paciência, com todo o carinho, com toda dedicação. Jesus conversa, Jesus vai na raiz, Jesus chama a atenção dela, e Jesus vem trazendo ela para a verdade. E ela pensa que e ela fala assim, será que esse não é o Messias? Porque Jesus, quando ele revela, aí a gente já começa, mas será? Aí vem a pergunta, e ela fala, será que esse é o Messias? Ninguém sabe como é que este homem, um judeu, que passou agora na cidade, que eu nunca vi, como é que ele sabe da minha vida? Então aquilo é uma pergunta que ela tem para si própria. E Jesus é tão lindo porque o Espírito Santo que revela a Pedro que ele era o Cristo, mas aqui o próprio Jesus revela para aquela mulher que aquelas mulheres, aquele povo, não dava nada por ela. Mas Jesus, ele olha para a gente, ele olha para o nosso coração, e ele vê se realmente esse coração é um coração adorador, é um coração que ele pode mudar, é um coração que ele pode transformar, é um coração que ele pode realmente confiar para ser fiel naquilo que ele tem colocado dentro de nós para fazermos aqui nessa terra, em prol do reino de Deus. Então Jesus, ele já viu isso nela, desde quando ela estava no ventre da mãe dela, como diz ali em Salmo 139. Deus nos conhece. Só que ela vem vivendo uma vida errada, mas chega um dia que tem um limite para nós vivermos a nossa vida errada. Tem um dia que a gente passa das trevas para a luz, da carne para o espírito.
E chegou o dia desta mulher. E Jesus se revela para aquela mulher e fala, eu sou. O eu sou se revelou para aquela mulher. E nisso vieram os discípulos. E eles ficaram espantados, eles ficaram curiosos, porque Jesus estava conversando com uma mulher. E era uma mulher também samaritana. E os judeus, naquela época, eles tinham... Não falavam, eles brigavam, eles tinham implicância um com o outro. E também, naquela época, também um homem não falava assim com uma mulher desconhecida. Mas Jesus ali deu toda aquela atenção para aquela mulher, e Jesus nem olhou para os discípulos, deixou eles lá. Jesus sabia o que eles estavam maquinando na mente deles, mas Jesus continuou ali dando atenção para ela o tempo todo. É muito lindo, gente, o tempo todo Jesus ali tratando daquele coração, tratando daquela vida com todo amor, com todo carinho. E aqueles discípulos que chegaram já estavam ali, por que está fazendo isso? Os discípulos também ali ainda estavam na carne, Deus estava tratando com eles, Deus andou com os discípulos 3 anos na terra, tratando do coração deles. E eles não entenderam, eles não estavam entendendo o mistério ali do amor de Deus. Eles ainda não estavam entendendo o mistério da misericórdia de Deus. Eles não estavam entendendo ainda que Jesus veio para aqueles que estavam perdidos, caídos, oprimidos, abandonados. Eles não estavam entendendo. Mas o nosso Deus cobriu aquela mulher de graça e cobriu aquela mulher de misericórdia e deu uma chance para ela. E mais lindo que ela percebeu essa chance. Ela falou, não, agora eu descobri o que eu precisava. Agora eu estou cheia. Por que eu estou cheia? Porque agora eu descobri a verdadeira fonte, a fonte da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aquela mulher se tornou uma discípula, uma evangelista. E aquela mulher, depois que teve o encontro com o mestre, depois que bebeu da água viva, ela ficou com uma sede. Mas agora a sede dela não era sede por homens. A sede dela não era sede de ficar mendigando amor de um homem. A sede daquela mulher era sede agora por Jesus. Mesmo sendo pecadora ainda. Mas a sede daquela mulher, ela tinha sede agora por Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E depois que ela teve esse encontro, ela falou assim, agora eu vou mudar de vida. Porque depois que a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida muda. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuida para que não caia. Por isso que a palavra de Deus diz também que nós temos que vigiar. Antes de orar, nós temos que vigiar. Porque se a gente não vigiar, a gente cai. Não tem super-homem cristão. Não existe super-homem cristão. O homem, para ele não pecar, se ele estiver sozinho com uma mulher e a mulher está ali insinuando para ele tem que fazer como José. Bater de retirada, porque a carne é fraca, gente. E muitas vezes eu pensava que era só com o homem. Não, nós também, mulheres, nós temos que vigiar. Vigiar os nossos olhos, porque nos nossos olhos é a luz. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo estará iluminado. Então aquela mulher, ela entendeu, ela bebeu daquela água e ela se saciou, e ela teve encontro com o amado da vida dela. E ela procurava esse amado nos homens, na beleza dos homens, nos homens. Ela queria ser amada. Por que ela queria tanto esse amor? Porque ela não recebeu amor quando ela era criança. Porque ela, de repente, não recebeu o amor do pai, porque ela não recebeu o amor da mãe, e ela cresceu com essa sede de amor, e ela achava que se ela encontrasse um relacionamento, que ela casasse, ela ia ser amada por aquele marido. Só que a gente entra num relacionamento não é para receber, para dar, porque quando a gente dá, a gente recebe automaticamente. Mas a gente não pode, como mulher, entrar no casamento dizendo assim, eu também sonhava assim, né, gente? Eu quero um príncipe. Porque depois a gente se encontra com um sapo lá, e depois a gente tem que ficar com o sapo até o fim. Então, a gente é sonhadora, gente. Fala a verdade, a gente mulher, a gente quer uns príncipes. Eu queria um príncipe de 2 metros, de olhos verdes. Voltando a palavra, palhaçada para pular. Então, eu sou palhaça, gente. Então, assim, eu acho que eu vou combinar pregando com o Cláudio Duarte. Então, gente, é desse jeito. Então, aquela mulher cheia de Jesus. Ai, que alegria. Quando a gente está cheio de Jesus. Cheio de Jesus. Quando você está cheio de Jesus, você está cheio de moral. Quando você está cheio de Jesus, você está cheio de ousadia. Quando você está cheio de Jesus, você está cheio de força. Quando
você está cheio de Jesus, você está cheio de energia. E nessa energia, aquela mulher, ela não olhou para aquelas mulheradas que ficavam esculachando ela. Ela não olhou para ninguém. Aquela mulher botou uma roupa bonita, um vestidão, e foi até a cidade e falou, gente, eu tive um encontro com o homem. Quando ela falou assim, ué, de novo, esse é o sexto. Eles pensaram que era o sexto. Eles falaram assim, ué, a gente já sabe disso. Mas não, ela falou assim, não, peraí. Parou no quinto, chega. Parou no quinto. Agora eu tive encontro com os homens dos homens. Eu tive encontro com o Senhor dos senhores. Eu tive encontro com o amor dos amores. Eu tive encontro do marido dos maridos. E ela começou a revelar, olha, ele falou do meu passado, ele falou da minha vida. Ela já nem falou do presente, ela falou passado. Ele falou que eu era assim, 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 assim. Aí o pessoal, é mesmo? Ele falou, revelou isso tudo. Eu acho que ele é o Cristo. Aquela mulher saiu já dali, cheia de força para evangelizar. Que esta força do Senhor venha sobre nossas vidas hoje, para que possamos sair dessa live e falar do amor de Jesus. Falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o Rei dos reis, que Jesus é a fonte de vida. Que possamos impactar essas vidas que estão lá fora, se tatuando da cabeça aos pés, se prostituindo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos ajuda, que o Senhor possa derramar esta fonte sobre as nossas vidas hoje, para que possamos ter essa ousadia desta mulher samaritana, que possamos ser verdadeiramente, Senhor Deus, em nome de Jesus, evangelista, Pai, para pregar a tua palavra com poder, como o pastor Brito ontem, Senhor, pregou nessa live, Senhor, sem máscara, sem nos contaminarmos, Senhor Deus, com aparência ou com dinheiro, ou com seja quem for, Senhor, mas que possamos pregar um evangelho vivo, um evangelho de poder, um evangelho que transforma, porque o Senhor mesmo ontem, hoje ou amanhã, o Senhor mesmo hoje, cadê os milagres, as maravilhas que o Senhor falou que nós íamos fazer, que nós não estamos fazendo? Cadê os sinais? Cadê os sinais, Pai? E aquela mulher estava ali. E Jesus foi lá, e eles se converteram. A palavra de Deus diz que aqueles homens, aquelas mulheres se converteram e pediram para Jesus ficarem mais um pouco. E a palavra diz que Jesus ainda ficou com eles mais 2 dias. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor escolhe os improváveis, Pai, para mostrar, Senhor, aqueles que pensam que são alguma coisa, aqueles... Eu não fiz faculdade. Não sei nem falar português direito, não. Eu arrasto. Senhor, mas tem aqueles poderosos que falam palavras bonitas. Senhor, a pedra que os construtores, Senhor Deus, desprezaram, foi a pedra que se tornou a pedra principal. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, pela honra e o privilégio de poder fazer a tua obra como eu posso nessa terra. Sendo um instrumento, Senhor, como uma mulher samaritana nas tuas mãos. Que o Senhor possa levantar nessa geração, Senhor, homens e mulheres com essa disposição desta mulher, homens e mulheres que não têm vergonha de expor o seu passado, mas dizem, foi passado, agora no presente eu sou filha de Deus, agora no presente eu sou evangelista, agora no presente eu sou levita, agora no presente eu sou pastora, eu sou pastor. Isso aí foi no passado. O passado é para dizer que tem um Deus que transforma a vida. O passado é para mim olhar para trás e dizer, poxa, realmente eu tenho uma história. Quem não tem história, quem não tem testemunho, não tem poder para pregar o evangelho. A gente tem que ter uma história, a gente tem que ter um testemunho, como Lázaro teve. Quem olhava para Lázaro via o poder de Deus. Via o poder de Deus e se convertia a Deus. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que cada vida aqui, que quando o homem que não é convertido olharem para nossas vidas, ele se converta. Que o Senhor venha nesta noite trazer uma unção de adorador, de adoração sobre nossas vidas, que possamos tornarmos adoradores que te adoram em espírito e em verdade, porque a carne, ela não adora a Deus. Nós temos que sair do nosso conformismo, deixar tudo, deixar os problemas de lado, as preocupações, e se nos concentrarmos no Senhor, estarmos em espírito, dizendo, eu preciso de ti, Pai. Sem ti eu não posso fazer nada. Pai, eu te adoro na beleza da tua santidade, porque somente o Senhor é Deus.
Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o Abba Pai. Tu és Jesus Cristo, Filho de Deus. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Santo de Israel. Tu és o Rei da Glória. Tu és tudo para mim. Tu és o meu amado. Que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade em tudo que nós fizermos. Porque a adoração é um estilo de vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento. Obrigada por o Senhor ter permitido eu falar um pouquinho da tua palavra. Senhor, eu não sou pregadora. Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse privilégio, Senhor, porque eu falei para o Senhor, se alguém me chamar para fazer alguma coisa para o reino, seja para limpar o banheiro, eu não vou falar não, Pai. Se for para pregar, eu não vou falar não, porque o Senhor que coloca as palavras na nossa boca, é melhor ainda, porque eu sei que não é nada de mim, é teu. E se for para cantar, eu vou cantar com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu espírito, com toda a minha força, com toda a minha energia. Porque a gente tem que saber o nosso verdadeiro chamado, a nossa identidade, para a gente não ficar perdidos por aí. Por isso, Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por ter conhecido pessoas tão lindas. Muito obrigada, Jesus, por ter conhecido, Senhor, a pastora Rita, Pai. Eu orei, Senhor, para conhecer pessoas assim. Ela está sendo uma mãe espiritual para mim, Senhor. Eu vim te pedir, Senhor, que o Senhor esteja guardando, protegendo, guiando, Senhor, esta mulher, Pai. Curando, Senhor. Porque ela está sendo um canal de bênção, Senhor, na minha vida, Pai. E na vida de muitos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu não posso substituir o lugar da filha. Mas eu posso ser uma filha espiritual e dar um pouquinho do amor que o Senhor colocou em mim aqui, Senhor. Esse amor de filha para ela, Senhor, passo agora, Pai. E que ela sinta este amor, Senhor, de uma filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa levantar ela, Senhor, como mãe de nações, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama uma unção fresca, uma unção nova, ó Deus, sobre a vida da tua filha. Derrama o bálsamo de Gileade sobre a vida da tua filha, Senhor. Vai no profundo e no oculto do seu coração. E que esse coração seja uma fonte de água viva, Senhor. Há uma fonte, Senhor, para que quando ela falar, vidas, Pai, venham se converter a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Acampa teus querubins, teus serafins, Senhor Deus, em volta da tua filha. E que, Senhor, que eu peço a Ti que o Senhor levante mais e mais Calebes e Josués para segurarem, Pai, no braço da tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigado pela vida de cada um que está nessa live. Obrigada, Jesus, pela vida dos pastores, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, das pastoras, dos levitas, dos evangelistas, Senhor Deus, de todos que estão nessa live. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigada, Senhor. A Senhora, e já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Amém. Aleluias. Glória ao Pai, boa essa palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, missionária Lília. Ao mesmo tempo, eu fiquei assim muito... Eu glorifico o nome do Senhor pela tua vida, Lilian. E agradeço a Deus também por ter me apresentado vocês. Eu costumo dizer que os amigos de Deus e as amigas de Deus são meus amigos e são minhas amigas. É uma grande responsabilidade, né? Eu sempre recebi esse título de mãe. Mãe. O que dizer, né? Deus é maravilhoso. Podemos tirar, né? Nessa ministração, né? 5 lições eu anotei aqui. Primeiro, podemos encontrar Jesus esperando, né? Jesus, ele está lá esperando. Só esperando você aparecer, nós aparecermos.
para dar água de beber e o pão para comer. A segunda lição é quando conhecemos Jesus, nós o amamos, né? Porque ele nos amou primeiro. A terceira, às vezes, assim como a mulher samaritana, nós não acreditamos, na verdade, no que estamos vendo, o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. A quarta lição, Jesus abre nossos olhos para a verdade. Sim, ele abre. Quando nós conhecemos Jesus, ele abre a nossa visão. E a quinta e última lição que eu anotei aqui, como nós podemos, né, tirar dessa ministração, é que nós não podemos demorar no lugar, né, que já deveríamos ter deixado aquele lugar. Muitas das vezes o Senhor está dizendo, é hora de alçar voo, é hora de arrumar a mala e levantar voo. E muitas das vezes nós não, né, não obedecemos aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer. Então, são 5 lições aqui que eu tirei aqui em relação a essa ministração. Eu quero dizer, Lília, que eu fui muito ministrada com essa palavra. Abrimos a nossa boca e o Senhor falará por nós. É assim que acontece. Amém? Glória ao Pai, Filho e glória ao Espírito Santo de Deus.